Estela. Agradeço, viu? Não só a pesquisa, como o trabalho que você me dava também, tá bom? E elas sabem porque eu estou falando. Obrigada. E você continue fazendo a mesma coisa com os meus votos. Obrigada. Cátia, na hora não estava aí para você. Tá? Senhoras, agora nós vamos ouvir a doutora Tânia da Silva Pereira, que irá falar sobre... Qual é o título, doutora? Não está aqui. Diversas formas e controvérsias, conquistas e propostas. Tá. Que irá falar sobre diversas formas de adoção, controvérsias, conquistas e propostas. A doutora Tânia é advogada, professora de Direito da PUC e da UERJ. Ela é diretora da Comissão de Idosos do IBDFAM e membro da Comissão de Família da OAB. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, de estar mais uma vez aqui no Fórum Permanente da EMERGE, e toda a minha homenagem e carinho à doutora Ivone, agora nossa querida desembargadora, pelo trabalho que eu acompanhei muito próximo durante esses 10 anos aqui na Vara da Infância, embora tenha conhecido também o trabalho dela lá em São João de Meriti. Mas a possibilidade do PAP, Posto Avançado de Proteção Integral da OAB, lá dentro da Vara da Infância, permitiu um contato maior com ela e a equipe. E esteja certa, doutora Ivone, a senhora vai deixar muita saudade. Das formas de adoção. Eu queria chamar a atenção aqui de que como é interessante que a gente pensa numa adoção de uma forma tradicional, mas como tem várias formas de adoção. E aqui eu tentei sistematizar e, na medida que eu for falando, eu vou dando alguns exemplos que eu acho que são importantes. Historicamente, a adoção foi tomando aquele perfil de acolhimento, sem dúvida. Imagina, no Código Civil só podia adotar quem tivesse mais de 50 anos e não tivesse filhos biológicos. Depois foi reduzindo para 30, depois foi permitindo, essa Lei 3.133 permitiu que adotasse também quem já tivesse filhos. A legitimização adotiva foi uma forma muito perfil da adoção atual, ou seja, assumindo e revogando a família, os termos da família biológica anterior à relação. Depois o Código de Menores veio e apresentou uma adoção simples e depois veio a possibilidade da adoção plena através de procedimento judicial. Revogou-se a legitimação adotiva, mas eu acho que nós não podemos falar de formas de adoção sem lembrar do que foi efetivamente a roda dos expostos, que a ideia de abandono alimentou o imaginário social, né? A possibilidade de não assumir a responsabilidade, abandonando lá. E vocês veem que entre 1738 e 1855, existia no Rio de Janeiro, Paranaguá, Florianópolis, Rio Grande, Vitória, Salvador, São Paulo, Recife, Fortaleza, São Luís e Belém. Ou seja, nós institucionalizamos, através da roda dos expostos, o abandono, em nome da possibilidade de acolhimento, um acolhimento que era feito anônimo. E isso teve um reflexo muito grande na nossa forma de repensar a legislação. Hoje, a gente está aí com o Estatuto da Criança, que sofreu a modificação da Lei 12.010 de 2009, que, embora ela seja chamada Lei de Adoção, na realidade ela é a lei da convivência familiar ou do acolhimento familiar. Nós temos que entender
o que é o conceito de adoção. Tradicionalmente, era uma ideia de ficção. Hoje a gente tem muito claro de que é um ato complexo, consensual na sua origem, mas ele é um ato solene, ou seja, precisa de um consentimento que tem que ser substituído por uma autorização judicial e tem que passar por uma autorização. Então, é um ato solene, mas ele tem em base a vontade. Tanto que... Não pude voltar aqui. Como é que é voltar? Não importa. No Código Civil, fala na adoção como um ato de vontade. Um pressuposto da adoção, o consentimento. E o fundamento da adoção no consentimento também está no Estatuto da Criança. Então, nós temos que ter claro que a adoção, ela envolve um consentimento. Isso é importante para nós entendermos outros aspectos ou outros tipos de adoção. Hoje nós vivemos novo paradigma, que é do acolhimento. Já mudamos, primeiro era do recolhimento, né, recolhia-se criança, passamos para a convivência familiar e hoje o paradigma da lei é o acolhimento. Ou é o acolhimento institucional ou é o acolhimento familiar. Mas é efetivamente o acolhimento familiar. A lei fala hoje bem claro, entende-se família natural, acolhimento, ou na família extensa. Mas a família extensa tem que estar convivendo, mantendo vínculos de afinidade e afetividade. Quantas vezes eu já fiz audiência em que foi convocada uma tia ou uma avó? Pelo amor de Deus, doutora, eu como advogada dos adotantes, eu já criei meus filhos, não vou criar sobrinho, não tem mais como criar neto. Então não adianta você estar convocando uma família extensa para dar prioridade se essa família extensa não tem um compromisso, se não tem uma afinidade ou uma afetividade. Muitas vezes tem afeto, mas não tem o compromisso e a responsabilidade de assumir. Então, eu acho que isso tem que ficar muito claro para nós entendermos que a adoção, ela tem que ter claro, primeiro, que é um acolhimento, é uma oportunidade, e nós temos que vencer uma cultura da culpa em conceder em adoção. Quantas vezes o discurso, olha, você está entregando seu filho, você não vai morrer de arrependimento, que absurdo entregar o filho. Não, muitas vezes o entregar o filho em adoção é uma demonstração de um ato de amor, pela dificuldade que muitas vezes e as condições que não tem de cuidar. Uma vez eu estava com um grupo de 2 irmãs que estavam sendo encaminhadas para adoção. A moça tinha um comprometimento de um transtorno mental grave, permanentemente dentro de uma instituição de saúde pública, e a avó que cuidava. Por maior carinho que essa avó tinha, se foi colocado para ela, era aquela grande oportunidade que estava dando das netas assumirem, terem uma família, já que a mãe estava internada o tempo todo na instituição. E os adotantes não estavam preocupados por uma questão genética da mãe, estavam dispostos. E a avó não admitiu, e o sistema de justiça protegeu essa avó. Eu sei que depois eu soube que essa avó morreu pouco tempo depois, e estavam abandonadas as 2 crianças e a mãe das crianças que tinham comprometimento neurológico. Então, que grande oportunidade se tirou dessas 2 crianças de serem acolhidas por aquela família a quem já tinha sido encaminhado, a própria equipe técnica tinha encaminhado para adoção. Então, eu acho que tem que ter muito lúcido
o que efetivamente é o melhor para essas crianças. E eu acho que o sistema de justiça e as equipes técnicas têm um papel muito importante nesse sentido. Hoje, a habilitação para adoção é obrigatória da forma da lei. O que era um costume assumido, hoje ela é legal. E é muito interessante o trabalho feito na habilitação para preparar as pessoas para adotar. Quantos equívocos a gente tem na pessoa que quer adotar uma criança, muito bem, não pôde conceber um filho biológico, mas tem que ter cuidado nesse prêmio de consolação. Ou então uma forma de tentar preservar o casamento com a adoção. Eu acho que tem que ser um comprometimento e um compromisso daqueles que querem adotar. E eu acho que a habilitação é a grande oportunidade de estar repensando essa proposta. Eu acho que foi uma grande oportunidade que a lei deu de consolidar aquilo que já era uma cultura na grande parte dos juizados no Brasil, mas aqui já era antigo no Rio. Mas a lei autoriza, e hoje na habilitação, as crianças serão inscritas no Cadastro Nacional, não só as crianças, mas os adotantes serão inscritos no Cadastro Nacional. Isso não quer dizer que eu vou ter que buscar necessariamente um adotante no Cadastro Nacional. Todo juiz tem o seu próprio cadastro. E é bom que ele conheça as situações típicas locais antes de buscar no Cadastro Nacional. E muitas vezes é necessário. Eu faço muita adoção em cidades pequenas no interior do Nordeste, por exemplo. E os juízes, muitas vezes, que não têm instituição de abrigo, a primeira coisa que eles querem saber é o seguinte: os requerentes têm inscrição no Cadastro Nacional? Eu acho que isso veio dar uma qualidade à adoção no Brasil. Mas a própria lei prevê 3 hipóteses em que é possível fazer a adoção sem estar previamente inscrita no cadastro. Então, é preciso entender isso aqui para entender lá na frente uma outra comparação que eu quero fazer. Então, a lei diz o seguinte: é obrigatório o cadastro? É, fora as 3 hipóteses. Se tratar de adoção unilateral, um dos cônjuges adota o filho do outro. Se formulado por parente com a qual a criança adolescente mantém um vínculo de afinidade e afetividade. Então, já existe uma história construída numa e na outra hipótese. E a terceira hipótese, quando o pedido ou vem da tutela e guarda legal há 3 anos, desde que o lapso de tempo de convivência comprove afinidade e afetividade, não tendo ocorrido má-fé ou qualquer das situações criminais previstas no Estatuto da Criança. Então, essas são as 3 hipóteses em que, avaliado por uma equipe técnica que já existe uma convivência de afinidade e afetividade, a lei dispensa o processo de habilitação. Lembrando que não pode adotar, primeiro, avós e irmãos, e também o tutor ou curador, enquanto não prestar contas da tutela ou da curatela. Avós e irmãos, por quê? Porque o filho, o avô passa a ser pai do neto, e o irmão passa a ser pai do sobrinho. Então, a lei tenta tornar o mais semelhante possível da família biológica. Não foi excluído do nosso sistema jurídico a adoção de maiores de idade. Mas hoje é obrigatório ser feita através do sistema de justiça. Então,
aquilo que era um hábito de se fazer uma escritura pública de adoção quando os dois eram maiores, foi cancelado, tanto que o STJ, nessa decisão de 2010, porque desde que entrou em vigor o Estatuto da Criança, ainda se fez muita escritura de adoção dos maiores. Embora a Constituição falasse que havia de passar por um processo judicial. Aí o STJ definitivamente consolidou. É indispensável, mesmo para os maiores de 18 anos, a atuação jurisdicional por meio de processo judicial e sentença constitutiva. Aqui no Tribunal de Justiça do Rio, a adoção de maiores se faz nas varas de família. A adoção unilateral é quando um dos cônjuges adota o filho do outro. Não há o rompimento com a família biológica, embora o exercício do poder familiar passe para os adotantes. A Kátia Maciel, que é a nossa grande autora do Ministério Público, ela chamou a atenção de um aspecto. Como é que você faz esse registro se não há esse rompimento? Então, no registro de nascimento, o nome do adotante passará a constar de uma das linhas de filiação, mantido intacto o assento referente ao genitor biológico. Então, lembrando, não rompe com os vínculos, mas o exercício do poder familiar é dos adotantes. Os alunos da universidade dizem assim, então vai ficar com muitos avós? Vai. Vai herdar de todo mundo? E, talvez. Mas a ideia é que sempre passa a ficar com muitos avós. Adoção conjunta, eu acho que a lei veio permitir acabar com um equívoco que havia no Estatuto, que podiam adotar divorciados e judicialmente separados. E companheiros, mas não se referia a ex-companheiros. Então, ex-marido e mulher podiam adotar desde que pactuasse a convivência, mas não constava ex-companheiros. Agora houve esse conserto. Então, não só ex-marido e mulher ou ex-companheiros, desde que fique estabelecida uma convivência entre eles. Lembrando que deve contar, no máximo, o adotando deve constar no máximo 18 anos, a data do pedido, salvo se já estiver com a guarda e tutela dos adotantes. Por que essa diferença de 16 anos, que tem desde o Código Civil? Por que tem que haver uma diferença entre adotante e adotado de 16 anos? Porque, na realidade, busca-se imitar a vida, assemelha ao parentesco civil. E a jurisprudência tem admitido uma certa flexibilização em relação a esse lapso de tempo. Um dia me procurou uma família linda, o padrasto querendo adotar. A diferença era de 15 anos, 11 meses e 10 dias. Quando eu vi que pelo ano fazia diferença, não demonstrava, mas ali, a hora que eu fiz a conta, faltava. Eu disse, meu Deus, se vai bater na mão do Ministério Público, não vai ter os 16 anos. Não sei se não percebeu, ou se percebeu, considerou que ali faltavam 20 dias para completar os 16 anos e não houve problema. Mas essa é uma diferença que, na adoção conjunta, eu trouxe aqui uma decisão interessantíssima, de 2012. Eram duas irmãs que cuidavam de uma criança e uma delas faleceu. Então, embora se admita adoção póstuma, em razão dela ter tido aquela convivência, as duas juntas, foi reconhecido o direito de adoção por irmãs, embora a lei proíbe, mas de uma que tinha morrido. Então,
a ministra Nancy considerou que a família, restringindo a lei, porém, a adoção conjunta aos que, casados civilmente ou mantêm união estável e comprovem a estabilidade na família, incorre em manifesto descompasso com o fim perseguido pela própria norma, que é o sentido do acolhimento, do afeto e do carinho. E já que hoje se admite várias formas de família, ela considerou válida aquela adoção conjunta de irmãos. E foi uma exceção. Na realidade, a Kátia, no livro dela, ela faz uma crítica a essa exceção admitida, porque é contrária a uma regra do próprio Estatuto. A adoção do grupo de irmãos é uma prioridade, mas ela não é uma prioridade absoluta, tanto que a lei, ressalvada e comprovada a existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade da solução diversa. Ou seja, a regra é a adoção de irmãos, mas ela não pode ser ela não é uma regra absoluta, porque a própria lei admite que em casos excepcionais a adoção, esses irmãos podem ser separados. O que eu tenho visto muito na vara da infância, que é extremamente louvável, e que, embora se fala no rompimento com a família biológica, consta da sentença um acordo entre os adotantes de que vão permanecer nessa convivência. Eu acho que isso é interessante para que essa excepcionalidade aconteça. Olha, preparar essa palestra me levou a pensar numa coisa que eu não tinha pensado antes. Adoção de crianças indígenas ou de comunidade remanescente de quilombo. Hoje nós temos no Brasil 700 mil indígenas de 215 etnias, 180 línguas faladas e ainda 55 tribos isoladas. Falar em adoção em comunidade indígena, como também falar em adoção em comunidade remanescente de quilombo, nós estamos falando de proteção integral, mas de que forma? Aplicando todas as regras do Estatuto para a Adoção Tradicional, ou nós temos que pensar na adoção dentro do contexto da própria comunidade, seja indígena, e também de quilombo. Em relação aos indígenas, houve um movimento na região norte no sentido de que a adoção tinha que ser feita nas varas federais por causa do controle, né, da população indígena. Aí essa decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul disse, olha, tem que ter a presença do órgão federal responsável pela política indigenista. Porém, a competência continua na vara da infância e juventude. O CONANDA ressalva nessa resolução a importância de respeitar as peculiaridades socioculturais das comunidades indígenas. Mas, em relação à população de quilombos, é que essa é uma realidade social nossa que nós estamos assumindo hoje, né? De ver o que é a Constituição mandou que se atribuísse às comunidades dos quilombos a ocupação das suas terras, isso foi regulamentado. E existe um trabalho, tá? Se vocês jogarem esse nome no Google, vocês vão encontrar esse trabalho. Nélida Reis Caseca Machado. Ela chama a atenção de um aspecto interessantíssimo. Quando o Cadastro da Adoção, Nacional da Adoção, levanta a identificação das crianças a serem adotadas, e qual é a preferência, tem lá
branco, negro, amarelo, pardo e indígena. E não há referência à criança quilombola. A existência no campo pode levar a crer que os quilombolas seriam necessariamente negros, o que não é verdade. Afinal, historicamente, a ascendência é negra, mas não quer dizer que todos os quilombolas são negros, ante a miscigenação que aconteceu e acontece em todo o país, o que atrapalha a grande medida e aplicação do Estatuto. Assim, quanto ao levantamento das condições de criança do Cadastro Nacional, não se pode verificar se a criança é quilombola, ainda mais tentar-se a colocação em outra família quilombola. Eu acho que a gente ainda não fez uma investigação para saber, será que é de interesse da comunidade quilombola a adoção do sistema tradicional nosso? Será que nós não estamos cometendo um equívoco? Será que não está na hora de nós identificarmos essa população, tentar entender. Aqui não tem próximo do Rio de Janeiro, até onde eu sei, uma comunidade quilombola para a gente estar aplicando. Eu não conheço. Mas eu tenho uma amiga que faz capacitação de conselho tutelar no estado de Roraima, em que ela tem que ir às tribos para dizer o que são direitos fundamentais da criança. O cacique iniciar uma jovem que faz parte do rito e da cultura indígena de alguma tribo. E, no entanto, isso para nós é violência sexual. Então, nós estamos precisando rever muito do que são essas variáveis da sociedade brasileira. Vocês já repararam como no Brasil se joga para debaixo do tapete uma série de questões? Exemplo, Comissão da Verdade. Alguém viu na imprensa algum levantamento sobre o que aconteceu com as crianças, filhos dos presos políticos, que está sendo feito agora o levantamento? A Argentina criou um partido das avós, que se transformaram um partido fortíssimos, as avós da Praça de Maio, para procurar os netos que nasceram na prisão no tempo da repressão. Quantas crianças no período da repressão nasceram presas? O que foi feito? O que a Comissão da Verdade está fazendo em relação a isso? Eu estou chamando a atenção porque isso também é igual ao problema. Será que basta existir na lei, vamos respeitar os aspectos sociais para adoção de crianças de comunidade quilombola ou crianças indígenas? Será que a adoção é a solução? Dentro do grupo, manter dentro do grupo? Eu estou falando isso de um coração muito forte, porque eu tive um casal que foi passar como militar um período no Amazonas, pegaram uma criança indígena, e quando me procuraram, a criança já estava com 12 anos, o casal se separando e simplesmente queriam devolver para a tribo uma criança recém-nascida que eles tinham trazido. Obviamente que isso, dirão vocês, é o absurdo dos absurdos? Hoje é. Mas será que nós não estamos julgando para debaixo do tapete muita coisa? Eu acho que nós temos que repensar essas novas realidades sociais e como adaptar essa leitura fria da lei. Adoção póstuma. A lei fala manifestação inequívoca de vontade e o falecimento no curso do procedimento. Uma vez eu entrei com um pedido de adoção póstuma com base num testamento em que o cidadão dizia: como a mãe não permite hoje, o dia que for possível, eu quero fazer a adoção. A lei fala que, por uma ficção, que a sentença vai se retroagir à data do óbito. No meu caso, o fato de ter só um testamento falando em adoção não permitiu. E eu não pude fazer essa adoção. Mas hoje, olhem essa decisão
do STJ. No que comporta a existência de relação afetiva entre adotado e adotante, houve expressa menção no acordo no sentido de que ficou demonstrado o laço afetivo entre ambos com base igualmente na prova apresentada nos autos. Então, já consubstanciou o reconhecimento da relação afetiva. E aqui, essa decisão de Santa Catarina, que é muito interessante, que reconheça-se, então, esse amor da adotante, dando-lhe o alento que lhe resta, a saudade de uma filha. Aí foi o direito de adotar a menina depois que ela morreu. Então, embora a criança não estivesse viva, mas foi concedida a ele, o juiz concedeu um pedido de adoção pós-mortem, formulado pela pedagoga. Então, foi reconhecido com a sentença de adoção aquela relação afetiva, e essa decisão aqui que é mais interessante ainda. O STJ permitiu a adoção por morte, ainda que o processo não tivesse sido iniciado com o adotante ainda vivo. A relatora reconheceu que o artigo 42 não limita a adoção aos casos em que o desejo de adotar é manifestado ainda em vida.